Nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo de como rodar a análise considerando os dados como ordinais para obter as correlações policóricas e usar o método de estimação WLS-MV. Então vamos lá. Esse aqui é o exercício número 11. Basicamente são as mesmas variáveis latentes que a gente já tem usado desde o exercício 4. O que mudou agora é que tem essa relação estrutural, lembrando que é default que as exógenas tenham uma covariância, mesmo que eu não tenha desenhado elas. Então o exercício está aqui, ó. Rodar um método robusto, que a gente já fez no vídeo anterior, né, e comparar ele com, quer dizer, aqui é o máximo molecular de robusto, comparar ele com o policórica, que é o que a gente vai fazer agora. Né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui um script, tá? Eu já tinha salvo ele aqui, só para ganhar tempo aí do vídeo, mas eu vou explicar o que tem que ser feito. Né? Tá, então vamos lá. O método default, que é o primeiro, então tem lá. É sempre a mesma coisa. Então aqui, ó, carregar os pacotes, é sempre igual. Ctrl R. Carregar o conjunto de dados. É o CSV4. Ok. Conferir se está certo. Está certo. Tá? Então aqui o método default. Primeira coisa a mensuração. Então eu tenho 3 variáveis latentes, igual com til, né? Tem a parte estrutural, lembrando que aqui é só um til. Né? Então a variável latente 1 recebe seta dessas duas. Ó, vamos conferir lá. Variável latente 1 recebe seta das duas. Ok. Então a mensuração estrutural está pronta. O passo 3, então tem lá, CFA, vamos mudar aqui para 100, né, que é a equação estrutural. Dados que a gente acabou de entrar e a variância padronizada no valor 1. Então esse é o método default. Tá? Eu vou executar ele aqui, já que está feito, né, Ctrl R. Tá rodando aí, já tem o resultado. E agora o robusto, o que muda? Eu não preciso entrar com dados de novo porque ele já está lá. Eu só mudei aqui, ó, versão 2, né, modelo versão 2. Na verdade, estrutural e mensuração não muda nada. Tá? Ó, versão 2 aqui. CFA vou mudar para 100. Né? Versão 2. Dados, padronizar. Eu acrescentei isso aqui, ó, estimator, entre aspas, MLM. Então, só isso que eu acrescentei. Então, ele já vai rodar com o método robusto. Né? Então, ó, seleciono tudo aqui. Ó. Passo 2, 3 e 4. Ctrl R. Foi. Está estimando. Tá. Foi. Já estimou tudo. E depois a gente vai comparar um resultado um com o outro. E o outro, que é o do vídeo, né, que é o WLS-MV, que vou trabalhar com correlações policóricas agora. Na verdade é bem simples. Ó. O passo 2, eu só mudei aqui ó, a versão 3 no modelo, né, modelo versão 3. Versão 3, aqui eu vou mudar para 100, né. O que mais? Padronizei a variável latente e eu acrescento esse comando. Ó. Eu declaro como ordinal os itens, tá vendo? Separando eles por aspas duplas. Tá? Então, na verdade, a novidade é só quando eu acrescento esse comando, ele já vai trabalhar com policórica ou tetracórica, né? Então, se aqui no meio tiver alguma variável que é dicotomizada, ele já automaticamente trabalha com tetracórica, né? E o resto tudo igual. Tá? Então, vou selecionar daqui até aqui embaixo. Vou dar um Ctrl R. Tá calculando. E aqui ele deu um warning, uma mensagem, tá vendo? Normalmente o warning em geral, é algum problema, né? Então, assim, pode ser um erro, quer dizer, tá com um problema mesmo, assim, de erro mesmo. Ou às vezes é só um aviso, fala assim, ó, dá uma olhadinha que tá alguma coisa estranha. Então, ele tá falando assim, ó, tem 29 tabelas bivariadas que tem células vazias. Eu vou comentar isso aqui em seguida. E ele coloca aqui, ó, para vê-las. Então, ele já dá a informação aqui, se você quiser vê-las, né? Use esse comando, lave, inspect e tal. Então, basicamente, você pode dar um Ctrl C aqui, copia. Esse fit é o nome do modelo lá no final. Então, eu já copiei para cá, tá vendo? Modelo versão 3. Então, Ctrl R. Ele já me mostrou as tabelas bivariadas que tem algum zero nelas. Tá? Então, aqui eu posso pensar como se fosse correlações de Pearson mesmo. Ó, x1 contra x4. Mas como elas são categóricas, né? Então, assim, quando tem valor 1 do x1 e valor 1 do x4. Tem 8 casos aqui
E assim vai. Você vê que tem um 0 aqui. É isso que ele está assinalando para mim. Tem um 0 aqui, um 0 aqui, ó. Um 0 aqui e assim vai. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte, teve 29. Lembrando que são 11 variáveis. Então, ó, 11 vezes 10 dividido por 2, vou ter 55 correlações. Então, são 55 tabelas. Das 55, 29 delas tem algum zero aí no meio. Tá? Então, é isso que eu vou analisar agora. Eu copiei tudo para o Word, só para, aliás, está aqui no PDF mesmo. Eu vou disponibilizar esse PDF. Tá? E, então, o que aconteceu? Tá lá, ó. Máxima likelihood 73 de Q quadrado, grau de liberdade 41. Método robusto, MLM, né? 59 de Q quadrado, 41 de grau de liberdade, continua igual. Né? Você vê que deu uma melhorada, né? O Q quadrado diminuiu. E quando a gente usa o policórica, né? Ele me dá dois resultados, tá? Esse DWLS e o robusto. Na verdade, não é para considerar o DWLS, usa o robusto. Você vê que está muito parecido, né? 59 para 58, tá? Aqui o p-value, né, 003, né? CFI, ó, 0,988, 998, né? Quase igual também, tá? RMSA, ó, o limite superior 0049, aqui o limite superior 0050, tá? Praticamente igual, né? Tá? Então você vê que nesse exemplo policórica com o método robusto está muito próximo. Agora o que é interessante é o seguinte, que o método robusto, o tamanho da amostra é menor do que o policórica, né? Então, em geral, para trabalhar com policórica, o tamanho da amostra é quase o dobro do método robusto. Tá? E com relação às cargas fatoriais, o que acontece? Aqui eu separei, se você rodar o 100, pode dar alguma diferença, porque na verdade na hora de fazer o copia e cola, eu copiei da fatorial confirmatória, então essas cargas podem estar um pouquinho diferentes, mas a conclusão é a mesma, né? Então, tanto o ML como o método robusto, as cargas padronizadas são todas iguais, tá? Não muda nada. O que muda um pouco é o erro padrão, que é justamente isso que o método robusto dá uma melhorada na estimação, né? 0060, 0067, assim vai. E quando eu uso o policórica, o que aconteceu? Se você comparar as cargas padronizadas, 0179, 0184, 410, 432. 697, 733. Então você vê que todas as cargas aqui são um pouquinho maiores. Tá, então de modo geral, as cargas fatoriais com policórica dão um pouco mais alta. Agora uma coisa que é interessante é que o R quadrado nos 3 métodos deu igual, tá? No modelo estrutural. Tá? E aqui a confiabilidade, confirmando lá que a policórica dá um pouco melhor, né? A carga fatorial, a variância extraída e tudo, né? E aquela história daquele warning, o que acontece? Eu dei uma olhadinha em todas as tabelas que ele apresentou, né? Que tinha algum zero, fiz a contagem, né? Só para ter uma ideia, né? Se isso era um problema grave ou não, tá? Então, na verdade, assim, o que acontece? Tem mais ou menos 4% de células com zero, né? Tá? O nome que aparece na literatura é isso aqui, né? Taxa de cobertura de informação bivariada, né? Que estou analisando 2 a 2, né? 96%. Tá? Agora, como saber se isso está bom ou se isso está ruim? Tá? Então, aqui tem um artigo dessa professora Vitória, de 2011, que ela entra nessa discussão. Mas uma coisa que é logo de cara assim, interessante para a gente é o seguinte, né? Ela trabalhou com 2 ou 3 categorias, porque ela já confirma que quando você trabalha com mais de 3, esse problema de ter uma ou outra célula com zero de frequência não é um problema. Tá? Então, vou deixar a referência aí para vocês depois darem uma olhada. E ela de novo aqui, quer dizer, na verdade ela está como coautor em outro artigo, né? Essa discussão, né? Como é que eu posso tratar Likert como se fosse variável contínua, quer dizer, quando isso é um problema, né? Então, basicamente, o que ela coloca é o seguinte: você está, aqui eu fiz um resumo, né? Se você está trabalhando com variáveis ordinais com 2 a 4 categorias, então você deveria usar a correlação tetracórica, policórica, né? E uma amostra grande, né? Tá? Se for ordinal com 5 ou mais categorias, então aqui inclui o Likert, né? Mas vamos supor que tenha uma assimetria grande, tá? Então, melhor usar a policórica mesmo, tá? Agora, se a simetria não for muito grande, essa história da simetria, o que a gente tem que pensar também é o seguinte: às vezes você tem uma escala que é de 5 pontos, mas todo mundo respondeu ali, por exemplo, na parte de concordância, né? 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5. Então,
Você pensa que está trabalhando com uma escala de 5 pontos, quando na verdade ela tem menos, né? Tá? E, então, se a simetria for grande, usa policórica. Se não for tão grande, usa método robusto. Tá? E se for mais de 5, né, e mais ou menos simétrica, pode usar o máximo likelihood sem problema. Tá? Então, basicamente era isso. Queria comentar, tem alguns outros comentários aqui para baixo, né, alguns recortes do Google Groups também aí, que está dentro dos artigos que eu já citei. Então, bom estudo, né? Se tiver sugestão, mandei por e-mail e eu vou deixar o material no link abaixo.